Olá a todos que estão entrando aqui na live, esperando aqui nosso convidado, Rafa Guerra. Opa, tá aí, chegou. Esperar ele pra gente entrar ao vivo aqui agora. Aí, ô meu queridão, Opa, tudo bem, tá me cara? ouvindo? Tá ruim? Não, tá bom, tá bom. Senão eu Tá tiro o me, fone. tá me ouvindo bem, né? Tô Então tá bom. te ouvindo. Bom, Prazerzão te ver. pô, um prazer enorme. Eu queria estar te dando um abraço agora, beijar. Pois é. Saudade de você, saudade de abraçar pessoas, cara. É sobre isso que a gente vai falar hoje também, né, cara? Pois é, pois é. Bom, para o pessoal que está chegando aqui, que não conhece o Pod Caverna ainda, Pod Caverna é um canal no YouTube, ele é um blog, e ele também é um podcast, onde a gente fala essencialmente sobre cultura. Então a gente fala sobre música, fala sobre bandas e filmes, séries, filmes, enfim, né? Então eu convido todo mundo que não conhece o Pod Caverna ainda a conhecer o blog lá no www.podcaverna.com.br ou entrar no YouTube e digitar Pod Caverna para conhecer lá os vídeos que a gente produz, ou em qualquer agregador de podcast, inclusive no Deezer e no Spotify, digitar lá Pod Caverna para escutar os podcasts que a gente produz. Tá? Com todos os convidados aí. E avisando também que essa live aí que a gente está fazendo, o resultado dela, né, esse vídeo aqui, a gente também vai publicar. A partir de amanhã você vai encontrar esse vídeo lá no nosso canal no YouTube. Se você gostar aí do conteúdo, você pode compartilhar aquele link lá. Então entra lá no nosso canal do YouTube a partir de amanhã, e nós estaremos com esse conteúdo lá também. Esse é o terceiro vídeo que a gente faz com essa temática ao vivo aqui, que tem até um nome ousado, né? Iniciativas para combater os efeitos da pandemia, né? Ousado esse nome pra caramba, né? No primeiro vídeo nós conversamos com Cláudio Daniel, que é cientista, é amigo da gente aqui do Pós Caverna, também produz conteúdo com a gente, e ele esteve envolvido aí numa iniciativa muito bacana de produção de uma ferramenta de combate a fake news. A gente sabe que fake news é um mal enorme e em momentos de pandemia, fake news até mata, né? Então, é importante você ter esse tipo Sim. de iniciativa de combate a isso. No segundo vídeo, nós tivemos com a Juliana Marapode, que está envolvida num projeto social aqui. Um grupo de donas de casa se reuniu para produzir quentinhas para moradores em situação de rua, que nesse momento que já é uma situação muito grave, triste em qualquer situação, mas atualmente, assim, com esse processo de isolamento social, menos gente na rua, eles são mais desassistidos ainda. Então, a gente está apoiando esse projeto aí. Tem um vídeo falando mais sobre esse projeto, se você quiser assistir, já está lá no nosso canal no YouTube. Eu estou deixando aqui agora um número de conta. Quem quiser apoiar e doar qualquer valor nessa conta aqui, é a conta delas lá, que elas estão usando para arrecadar fundos para poder produzir as quentinhas aí. Se você não conseguir anotar, pode me pedir no direct depois esse número de conta aí. E, enfim, a pandemia, fora o aspecto da doença, né, ela tem uma série de efeitos muito ruins, né? Desinformação, pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão, enfim, os mais variados problemas possíveis. Mas uma coisa muito recorrente que eu percebi durante esse período é que toda vez que eu entrava em contato com algum amigo, fosse por telefone, por WhatsApp, esse amigo sempre dizia para mim assim, pô, a cabeça não está boa. Ou então eu dizia ao contrário, pô, a cabeça tem que ficar boa e tal. Então a gente percebeu que uma das coisas que realmente está sendo bastante afetada é a saúde mental das pessoas, né? Então nada melhor do que nosso amigo aí, Rafa Guerra, para conversar sobre esse assunto. Então se apresenta aí para a turma.
Bem, boa noite. Também é um prazerzão estar aqui contigo. Muito feliz mesmo, porque a gente quase não se vê mais pessoalmente. A Verdade. gente, uma vez por ano, às vezes a gente se vê, Se esbarra, né? mas o Fê é um amigo querido de muitos anos, né? Muito tempo, né, cara? E eu fico tão feliz de ver o seu trabalho alçando voo, assim, me dá vontade de contribuir. Então é um prazer. Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico aqui em Nova Friburgo e estamos enfrentando um fenômeno inigualável, Uma coisa inédita, né, cara? Que a gente não tem inédito, precedente inédito. assim na história recente nossa, né? É. E a gente está tentando, eu costumo dizer que a gente está tentando sobreviver. Se a gente consegue sobreviver, a gente passa a um outro estágio, Verdade, verdade, cara, verdade. né, que é viver. Eu me lembro assim de algumas vezes que eu parei para pensar nisso. A gente para pensar quando as pessoas perguntam para a gente, né? E aí a primeira vez que alguém me perguntou assim, "E como é que você está aí na pandemia? Como é que você está no isolamento social?" Eu fiquei pensando muito, me veio muito aquela coisa do pessoal que tem algum tipo, por exemplo, o alcoólatra que entra em processo de tratamento, que tem aquelas regrinhas, né, de viver um dia de cada vez, porque o cara recebe Sim. na hora a notícia ali de que é o seguinte, olha, nunca mais na sua vida você vai poder beber. Então, se o cara Uhum. pegar o peso de todos os dias que restam da vida dele, com essa responsabilidade de nunca mais beber em todos os dias, o cara não aguenta. Mas se Uhum. ele não beber por hoje, ele passa o dia dele e aí no dia seguinte é um outro desafio, é um outro dia. Perfeito. Então eu penso que sim, isso serve muito para a vida da gente, serve muito para essa situação que a gente está vivendo, Sim, né? sim, Você sim, chegar no seu final, conseguir chegar no final do seu dia com a sua cabeça equilibrada. sim. Sóbrio, né? Sim, E sóbrio, sóbrio. sobriedade é um termo para que a gente pode usar para várias coisas. Sim, verdade. Né? E por isso ditado só por hoje, né? Só por hoje. Só por hoje, exatamente. E todos os dias, com ou sem pandemia, ele tem os seus problemas e tem as suas delícias. Porque mesmo com a situação que a gente está vivendo, de caos sanitário, Uhum. de falta de governo, de fake news, de pobreza sendo potencializada por isso, mesmo com isso a gente tem coisas legais acontecendo no Sim. dia da gente, que merecem ser celebradas, que merecem ser vividas, porque a vida da gente não Uhum. para. É. E essas mudanças são iminentes, né? Então, elas estão acontecendo o tempo todo. Uhum. Desde você estar aqui lavando uma vasilha em casa e sua filha ali fazendo outra coisa, né? Até você ir ali na esquina e ter que comprar um pão para poder voltar correndo para casa. Exato. Isso tudo muda, Tudo muda, tudo muda. E né? aí que você falou, por exemplo, está você com a sua filha em casa, eu moro sozinho aqui. E outras pessoas que moram sozinhas, como eu, estão muito com a cabeça muito focada em, nossa, solidão, eu não posso interagir com outras pessoas pessoalmente, não posso sair e tal. E outros que eu conheço que convivem com a família já ficam naquela do seguinte, cara, eu não aguento mais minha família, ou seja, estão com problemas de convivência alguns e outros estão com problema de solidão, sendo que isso, cara, é uma coisa que está dentro do cara, né? Não está do lado de fora. Uhum. Uhum. Sim, sim. E é isso que a gente observa. Tem pessoas que já trazem alguma coisa e com a pandemia a coisa eclode, fica mais evidente. É isso que você É, tá querendo. Tá. E a outra coisa é o produto que a pandemia, né, traz, uhum. sabe?
Então, assim, tem um agravante de algo que já existia naquele cara ali, Uhum. que a pandemia revela, Sim, sim. Ela e a gatilha. outra coisa que vem a pandemia que o cara nunca tinha sentido e vai no embalo. Né? Né? Verdade. Então, Ou são duas seja, vertentes. a pandemia como gatilho de algo que já não estava equilibrado, né? O Isso. cara não está bem com ele mesmo, mas a pandemia só aflora isso. Ou aquela coisa que eventualmente tinha um certo nível de equilíbrio, mas que o cara agora está tendo que lidar com um monte de outras coisas que não tinha que lidar, né? Que é Uhum. essa coisa de você não sair, de você ter que resolver os seus problemas remotamente, quem não tinha essa cultura de fazer isso, né? Por Puxa, exemplo, no caso, o Juliano estava conversando muito comigo, para quem não conhece Uhum. o Juliano Borges, meu primo, um amigaço da gente, que o desafio dele ali é, cara, é você dar aula online. Você mudar o foco Uhum. de como você vai Sim, fazer aquilo que você faz, sim, de repente com maior facilidade presencialmente, mas sim, você tem que mudar a forma como é que a didática muda, a forma de você apresentar o conteúdo muda, né? Até a forma de você interagir é completamente diferente. uhum. É, no meu caso não foi diferente. Então, no meu caso, como psicólogo, também não foi diferente, porque, Uhum, porque muitas pessoas não se adaptaram ao online uhum, e se afastaram da terapia. Outras que não se adaptaram de forma online quiseram fazer como se fosse telemarketing, sabe? Alô? E aí eu tô aqui dentro do meu carro agora e tal, e eu tô sofrendo disso e tal, não sei o quê, né? é a Então coisa cada um vai se virando uhum, como pode, né? uhum. É inovador para todo mundo. É verdade, é verdade. Assim, pela característica do meu trabalho, eu já trabalho remoto há muito tempo, né? Já Ah, trabalho de home office. Então, a questão do trabalho não mudou, né? Aumentou até um pouquinho o volume de coisas a fazer. Não aumentou o dinheiro não, mas o volume de trabalho aumentou um pouquinho. uhum, Mas eu vejo assim, que tem pessoas que estão até muito agoniadas porque o tipo de negócio que a pessoa faz, o tipo de coisa que a pessoa faz, não dá para fazer online, né? uhum, Por exemplo, uhum. eu vou dar um exemplo aí, o Vagão. Vagão que é o meu barbeiro, tô precisando Legal. lá, como é que tá É, brabo. E não tem como. Como é que o cara vai fazer isso online? Não tem como, né? sim, sim, É sim, algo que. Então eu fico pensando assim que a coisa é igual para todas em termos do problema que se apresenta, mas repercute de forma diferente de acordo com a realidade de cada um. sim, sim. É. E cada um é aquilo que você falou das delícias e das dores, Uhum, né? Cada um com as suas dores e suas delícias. é verdade. E comigo também acontece a mesma coisa. Agora, você, como psicólogo, você tem observado que a tônica do que as pessoas estão trazendo para você nesse momento é muito só isso? Ou você percebe que é o seguinte, que não, que a impressão que eu teria, por exemplo, é que todo mundo que vem falar com você, a tônica será a questão da A pandemia, do pandemia. isolamento social, de tudo. É basicamente isso? É, na verdade, não só isso. Mas, assim, as pessoas trazem no dia a dia delas, mas com o pano de fundo da pandemia, entende? Então, antes não existia a pandemia, vamos dizer. Uhum, E elas traziam suas questões. Agora elas trazem suas questões sob a ótica da pandemia. uhum, E aí o que que acontece? Muitos sonhos pandêmicos, muitos sonhos catastróficos. uhum, As pessoas relatam sonhos catastróficos. E eu tenho sonhos catastróficos, uhum. porque o pano de fundo é esse, Sim, né? sim, verdade. E isso é muito natural, porque isso mexe com a psique da gente, Sim. né? Eu fico pensando assim, na verdade, há uma insegurança muito grande porque está tudo muito incerto,
né? Agora, de qualquer forma, cara, a vida é incerta, né? Mesmo com tudo equilibrado, a gente não sabe o Sim. dia de amanhã. Nunca sabe. É, Pô, você faz planos e tal e coisa, quando você chega no final do dia seguinte, cara, você não conseguiu. E às vezes a coisa foi até para o outro lado melhor, né? Não quer dizer que o que não deu certo não significa que foi errado, que foi ruim, né? Às vezes foi para um lado. Só que a pandemia dá na cabeça da gente um senso de urgência que a gente não se dava conta dele, uhum, né? uhum, uhum. É. Então, E essa urgência, por exemplo, eu escuto as pessoas falarem assim, primeira coisa que quando isso acabar, eu vou fazer é isso. É, eu vou tomar um porre. e tem pessoas que falam assim, valorizam o que já faziam, Uhum, e aí falam, quando eu sair, eu vou fazer mais aquilo que eu já vinha fazendo, uhum. tá? Então é uma valorização das coisas, principalmente coisas simples, né? Que antes passava batido, Uhum. né? E agora, se você perguntar assim, Rafael, você acredita numa mudança? Eu não sou tão utópico assim, Uhum. sabe? Eu acredito na mudança do mico. Não sei se a gente vai alcançar o macro, Sim, eu entendo. entende? Porque é como, por exemplo, no exemplo muito imbecil, mas como no último dia do ano, onde a pessoa faz planos para aquele ano todo que vai vir, promessas e tal e coisa, não sei o quê, e o dia a dia, na hora que entra na normalidade, faz a pessoa esquecer aquelas metas, porque entrou na normalidade, né? Uhum, E, e aí, quando você acha que está num processo, né, de a gente está num processo de ausência de um monte de coisas, né? De coisas importantes, assim, até da própria. Não digo liberdade, porque eu não me sinto tolhido na minha liberdade, eu sinto no compromisso de me manter em casa, porque eu sei que acredito que a boa ciência me diz que isso é o melhor a ser feito nesse momento. sim, sim. Mas tem gente que está achando que isso é tolir a liberdade, e aí isso oprime a pessoa. Tem gente que acha que vou morrer, ou tem gente que já teve processo de perdas de pessoas próximas, né? E Aham, mesmo quem exatamente não está numa, digamos assim, não tenha perdido uma pessoa próxima, se você tiver o mínimo de humanidade e olhar os números de quantas pessoas já morreram disso, se tiver um mínimo de sensibilidade, isso toca a gente, né? Isso dá aquele apertinho no coração de você falar assim, cara, é uma coisa que poderia ser menor caso a gente tivesse, de repente, uma sim, mobilização maior em torno desse sim, problema. sim. E eu acho que isso tudo está linkado com informação, né? Com, primeiro com informação, depois com aceitar essa informação Uhum. como fato, como verdade, Sim. sabe? Então aquele que segue uma informação como fato, como verdade, como ciência, né? E segue a risco aquilo, tem mais chance de sobreviver, vamos dizer Uhum. assim. Sim. Quando você encara uma verdade ou uma informação, você já falou do fake news, né, por exemplo, como verdade, ele, de certa forma, ele se posiciona como uma verdade que ele acredita, Uhum. embora ele não tenha fatos, É. Ele tá no naquilo caso que eu da tô fake falando news. do viés de confirmação, né? Vê uma informação que combina com aquilo que ele acredita, então ele abraça, mesmo sem entender que aquilo tem algum lastro de verdade ali por trás, né? Uhum, uhum, Isso é isso aí. isso é muito ruim, né? Assim,
já seria ruim em qualquer situação, eu acho, né? Porque qualquer coisa que a gente esteja falando aqui, para a vida da gente, de um modo geral, já é muito crucial. Mas quando você está tratando de um momento em que a gente está com coisas muito limítrofes, né? Ou seja, a gente tem uma doença nos circundando, a gente tem uma guerra de informação que é muito... uma guerra política. Uma guerra política que é muito ruim. Não tem vencedores nisso, na medida em que a gente não está falando aqui só tem perdedores. A gente está falando de gente morrendo, né, cara? A gente está falando de se perder muitas vidas, cara. Isso é uma coisa que isso me angustia de uma forma macro, né? Não da forma micro. Então, no meu caso, assim, eu morando sozinho, eu me vejo o tempo todo, antes mesmo da pandemia, assim, eu me vejo muito refletindo sobre as coisas. É normal, meu dia, trabalhando e estou refletindo sobre alguma notícia que eu li, sobre alguma coisa e tal. E aí, cara, eu vejo assim que nesse momento algumas coisas. Toda vez que eu vou ligar para minha mãe, cara, a gente passa assim uns 15 minutos falando sobre a conjuntura. A gente fala um pouco sobre nós, mas a gente fala um pouco sobre a conjuntura, cara. Assim, e são papos muito bons de levar com a minha mãe, porque a minha mãe tem uma cabeça fantástica. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa que me angustia, porque eu podia estar falando com minha mãe de outras coisas, a gente podia estar refletindo sobre um mundo que estivesse muito melhor do que esse que a gente está relatando um para o outro ali, né? Sim, sem dúvida. E a essa altura do campeonato, Fê, você aí no Rio, sua mãe aqui em Friburgo, você conversar com a sua mãe sobre esses assuntos, eu acho que é muito gratificante. Verdade. Porque você está com uma senhora que viveu tantas coisas antes de você. 84 anos, cara. 84 anos, então você imagina. Né, o que ela já não viu. E ela vai te colocar a opinião dela, do jeitinho dela. Né? E aí eu até fico curioso, porque eu fico realmente pensando na minha avó com 92. E, cara, ela tem uma cabeça, ela tá respeitando direitinho. Isso é legal. Tá desrespeitando. Não vem aqui não. Não vem aqui não. Fica aí, deixa isso passar. Você sabe que uma das coisas que me surpreendeu positivamente foi um dia que eu estava aqui, trabalhando de tarde, de repente uma chamada de vídeo no WhatsApp. Minha mãe que até pouco tempo não tinha smartphone, ela só tinha aquele telefone de tecla, e fazendo uma chamada por vídeo, conversando comigo, para me ver. Cara, que legal, cara. Sensação. E é um momento onde a gente valoriza essas pequenas coisas, né? E aí, desse ponto aí que eu tiro a força, né? E que eu tento... Assim, eu costumo dizer que os amigos que se falam com determinada constância, a sorte é que as pessoas entram na bad alternadamente. Então tem sempre um momento que um está meio mal, tem sempre alguém que já tá melhor, que pega e suspende aquele cara, que conversa, que leva para cima e tal, né? E aí isso fortalece muito os laços de amizade e, ao mesmo tempo, porque um dia sou eu dando força para alguém, no outro dia sou eu que estou mal, cara, sou eu que estou, de repente, ouvi aquela notícia que me oprimiu, me deixou... Aí vem o outro ali falar comigo, não, cara, resiste aí, isso é importante você, ficar bem e tal, né? Olha algumas coisas boas que estão acontecendo também e tal, porque os pratos da balança, né, eles não tem só de um lado, né, tem do outro lado também, então você tem que manter aquilo equilibrado. Tá puxando muito ali pro ruim, pro pessimismo. Do outro lado ali você tem que jogar alguma coisa que te dê, que é a esperança, né? Que você não vai ter otimismo, mas você vai ter esperança de que a situação modifique, né, para frente, né? Sim. Tá dando um eco aqui que tá controlando a minha voz. Tá dando eco? É normal?
Não, para mim tá normal aqui. Tá normal? Tá. Tá Porque eu brilhando, pensei mas que pode fosse o falar. fone. As pessoas estão falando que tá reverberando. Eu tô sem fone Bem, aqui, mas o que eu assim eu escuto melhor. Se o show. eco vai Tudo bem. continuar, Tô te ouvindo bem aí, tô te ouvindo bem também. Enfim, então acho que é valorizar isso, né? Acho que é valorizar isso, valorizar o que a gente tem de bom, de próximo, de calor, de caloroso, uhum, né? O que esse vírus traz, né? Eu acho que é o próprio desconhecimento. uhum, Eu acho que esse vírus traz um desconhecimento. E aí é desconhecimento de tudo quanto é coisa, desconhecimento dele próprio, desconhecimento político, um desconhecimento factual do que está acontecendo, de fato que lobbies do, sim. sabe? Então, essa falta de conhecimento desse vírus traz uma falta de sentido de vida, né? Verdade. E uma falta de perspectiva. Se você tem falta de conhecimento, você tem falta de sentido de vida, logo você não vai ter uma perspectiva. Uhum. Então, por que determinados países, eu fico pensando, tem uma perspectiva de sair disso, sabe? Eu fico pensando, por quê? Porque eles tiveram testagem, porque eles tiveram como projetar uma meta na nossa vida. Uhum. Com esse povo todo saindo na rua, não tem como projetar nada, não tem testagem suficiente para todo mundo. E aí a curva não chega. E a subnotificação também, né? Ou seja, você tem Também. que está morrendo, mas que você não tem o diagnóstico preciso de como foi a morte, então você tem inclusive uma perspectiva, um quadro de perspectiva ruim, e sem informação você não consegue tomar medidas com inteligência para resolver problema algum, né? A Michelle aqui está falando do medo também, porque lutar contra o desconhecimento, um desconhecido, contra o inimigo invisível dá muito medo. Verdade. Né? E dá mesmo, né? A gente vai lutar contra o que a gente não conhece? Sim. Porque uma catástrofe, né, como por exemplo aquela que Friburgo passou em 2011, sim, 2011. você vê a olhos vistos ali o que a natureza levou, aquele prédio ali que tem que ser demolido porque as estruturas dele foram abaladas ou qualquer coisa nesse sentido, mas você está vendo ali e você sabe, apesar de você ter ainda o sentido de ser vítima de algo que estava fora do seu controle, mas você consegue ter um quadro mais nítido ali, até de que aquilo foi para todos. Né? Sim. E a gente tinha uma perspectiva, né, Fê? Porque assim, cara, desmoronou aqui, a gente precisa reconstruir, a gente tinha que ter uma meta de reconstrução. Né? Aqui a gente não tem como prospectar nada ali na frente, nesse momento agora. Né? Sim. E até a Andrea está falando aqui, ó, a angústia mora justamente na falta de perspectiva. Exato, exatamente. Porque a gente não tem uma vacina, as perspectivas de uma vacina testada e tal são para daqui a 18 meses ou mais, né? Não tem tratamento comprovado, científico. Sim. Ainda tem um governo brigando. E tem uma descrença na ciência. Né? A descrença na ciência é uma desgraça, cara. Sim. Mas essa descrença na ciência já é uma informação que a gente pode dizer que é uma informação jogada aí como fake news. Sim. Na verdade, assim, isso não existe ao acaso, né?
quando algo desse sentido é feito, né? Por exemplo, por que se insiste tanto numa ideia de um remédio que realmente não tem eficácia? Sim, Para você poder vender a reboque uma ideia de que é o seguinte, não podemos sim, agora então voltar a trabalhar porque tem um remédio, e aí não tem sim, problema. E tem sim. problema, né? E tem o pensamento assim, nada vai acontecer comigo, nada vai acontecer comigo porque eu estou protegido por Deus. Isso, cara. Essa é uma outra questão, a questão religiosa Uhum. usada como pano de fundo para espalhar, encorajar as pessoas. Eu tenho um amigo que diz assim que o problema é que a Bíblia é lida como se fosse um restaurante self-service, né? O cara pega o que lhe apetece e pula as partes que são indigestas, né? Então tem a parte ali, fazei por onde que eu te ajudarei. O cara tira o fazer por onde e fica só esperando a ajuda, sacou? Mas não faz por É, onde. Então é, é complicado, né, cara? é isso, ó. Descrença na ciência travestida de opinião. Exato, né? Sensacional. Eu não acredito na lei da gravidade. Aí o cara pula lá do prédio, né? Só É, que isso aí que é a questão do exemplo, né? Quando você fala de lei da gravidade, é uma coisa palpável, o cara está vendo ali e tal. Quando você está falando de um vírus, isso está acontecendo numa minúcia, num tamanho que o cara não consegue ver. Então, o processo da gente ter uma sociedade bastante prejudicada na educação, né? sim, Faz com que isso seja um campo muito fértil para propagar, né, cara, informações tortas ou informações sim, sim, desinformação, na verdade, né? sim. Informação sem fatos comprovados. Verdade. Porque o que a ciência faz é comprovar com fatos. Sim, sim. Qualquer ciência. E aí quando o cara fala assim, não, mas a ciência diz uma coisa hoje, diz outra coisa amanhã. Porque as pessoas querem uma resposta pronta para tudo. Só que o Uhum, conhecimento é dinâmico. E a delícia do conhecimento é ser dinâmico. Então aquilo que eu sei uhum. hoje é com aquilo que eu tenho. Se amanhã eu puder ter outra informação que possa até ser discordante, mas com mais conhecimento que venha, né, a referenciá-la, né, a torná-la melhor, pô, isso que é legal. Agora, aí que é o pensamento obtuso de, não, eu quero uma respostinha pronta. E Uhum, se essa resposta não existe, né, ou ela está em uhum, construção ainda, as pessoas uhum. preferem ignorar o problema e partir para uma fake Uma news, que é outra, uma respostinha sim, bonitinha ali, sim, formatadinha sim, no tamanho da sim. minha crença. Aham, é isso aí. É a roupa que me veste bem naquela hora, Verdade, verdade. né? É, Exatamente. enfim, E- em relação a isso, é, eu fico pensando assim, você estava falando das dores e das delícias, né? Uhum. Das delícias da pandemia. Da E aí eu pandemia fico não, pensando assim, pô, da vida. não, porque eu fico pensando, que delícias podem vir da pandemia? Então, vou dar um exemplo. Tá vendo essa pessoa Dá, aí que acabou de fazer um comentário? Essa é uma pessoa que me sim, disse na minha, Mai Santos, a Mai ontem passou 11 horas numa live com um monte de gente, trazendo um monte de informação legal. não, E em outros anos isso seria um evento, mas isso virou uma live onde um monte de gente pôde compartilhar aquelas celebrações, que foi o dia do Orgulho Nerd e o dia, onde se celebrava também o dia da toalha, que é em comemoração ao Douglas Adams, né? ah, Cara, isso para mim foi uma delícia. Foi um dia maravilhoso ter podido acompanhar aquilo dali, você ter podido acompanhar aquele conhecimento todo. Talvez, se fosse presencial, eu não teria como ir a São Paulo, porque aconteceu em São Paulo. sim, Então, sim, assim, foi bom. A pandemia não foi bom, mas o que eu tinha na minha mão, aquilo dali foi uma situação maravilhosa. E eu cheguei no final do meu dia mais feliz por conta disso. sim. Então,
a gente tem que pegar, né? Tipo assim, se alguém der um limão, você faz a limonada. Beleza, pô, né? Sim, Vamos fazer as nossas limonadas aqui, né? sim, Isso faz sim. com que a minha cabeça possa estar melhor para eu enfrentar o dia seguinte, que continua sendo um dia de desinformação, um dia de pandemia, um dia é, de tragédia política que a gente tem diariamente, em Uhum. cada dia. Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma distopia com um roteirista ruim. O cara escreveu uma história muito ruim, cara. Se fosse um filme, ia ser um filme muito ruim, Sim, né? sim. E a gente está vivendo isso. Então, esse processo de eu ter essa alegria que eu tive ontem e a possibilidade de ter a tecnologia de encontrar com um amigo queridíssimo aí numa live que a gente bateu um papo, de poder falar com a minha mãe, são as coisas que me dão força para eu poder, no Sim. dia seguinte, honrar quais são os desafios de hoje, vamos encarar e tal, né? É, que são os motivadores, né? Exato. E embora a gente tenha que falar que assim, nem tudo é motivacional, porque assim, é muito comum a pessoa cair, é muito comum a pessoa ficar triste, né? Uhum. É muito comum a pessoa se estressar facilmente com quem está do lado, ficando 24 horas com a pessoa. As Sim, relações estão mudando, meu filho. sim, é verdade. O Japão acabou de. Assim, isso foi mês passado, essa notícia, né? Parece que 21% de aumento nos divórcios. Eu tive O casos comigo japonês. que se separaram. Né? Pois é, então. Eu acho que isso tudo é um pacote aí da pandemia que às vezes, as coisas não iam bem e a coisa acaba complicando. Sim, Mas existem outras situações do tipo, pô, a situação estava mal, a pandemia forçou a barra e as pessoas estão se descobrindo e sim, sim, sim. estão ficando juntos. Aprendendo a passar por aquilo, descobrir nuances novas, já que não tem como, né, você encontrar fugas assim, você tem a coisa lhe é dada, você tem que lidar com aquilo, É, né? E aí vem um é, aprendizado, é justamente isso, né? Assim, eu não vejo problema nenhum, enfim, chorar num dia que você precisa chorar, você se sentir sim, mal no dia que você se sentiu mal, né? E sim. ao mesmo tempo, que também não, a gente não pode fingir, não, tá tudo bem, é tudo aprendizado, é tudo força e tal, mas a É, gente também tem que se cuidar para que a gente não vire refém da situação, né? é, é. Assim, eu entendo o seu ficar refém como eu se abater completamente e se imobilizar Uhum, sem possibilidade de levantar, né? É isso? uhum. Isso. Né? Uhum. Esse é um dos problemas. Uhum, Esse é um dos problemas, dos perigos de se cair, uhum. né? Quando a pessoa não tem uma perspectiva como agora, no nosso país, ela tem muita facilidade de cair e não levantar. Sim, porque acha que a Porque, situação vai ser para sempre, né? é, exatamente. E porque não vê uma meta. Pô, para que eu vou levantar se daqui a 15 dias que o pessoal falou que vai acabar o isolamento, não vai acabar. Uhum. Então eu vou ficar aqui, vou me entregar, É verdade. entende? Porque não vem uma curva, não vem uma curva lá na frente. Uhum. Cada dia eles prorrogam mais, prorrogam mais. É necessário prorrogar. Sim, Mas e aí? O é, que eu faço? exato, né? Por exemplo, cara, esses dias eu parei pensando numa coisa, né? Tipo, assim, eu precisei jogar o lixo fora, aqui do lado do apartamento, no corredor do apartamento. E lá vou eu botando máscara,
jogo o lixo fora. Antes de entrar em casa, já estou pegando o álcool gel, passando o álcool gel na mão, Tira o passando álcool sapato, gel, bota o sandália. tiro o sapato, não sei o quê, joga a roupa na máquina de lavar, vou tomar banho porque eu fui botar o lixo ali na rua, ali fora. Aí eu fico pensando, cara, o cara com toque deve ser algo muito parecido com Não, isso. é, é parecido e assim, de certa forma, isso reforça o toque do camarada, Imagino, né? imagino quem tem toque numa situação E dessa, desespero. sim, sim. É, E aí, assim, o cara que já tem é aquilo que eu te falei, o cara que já tinha uma propensão a ter algo, ele tem em exagero nesse momento. uhum. E a gente tem que entender, Sim, sim. Quer dizer, o né? cara que tem uma tendência depressiva, de cair em depressão, isso é mais Sim, forte do cara. Até o sim, cara que sim. eventualmente tem a bipolaridade, ou seja, que ele está em períodos até de euforia ou Pois é, isso tudo sim. começa também a ser É, bem agora, grave, né? tem alguns transtornos que são mais comuns na pandemia. Na época da tragédia aqui, foi bem mais um transtorno depressivo, né? Uhum, Então, assim, você tinha muito mais deprimidos do que ansiosos, uhum, né? Mas a pandemia traz uma ansiedade, né? uhum. A, Justamente a, pela falta do amanhã, né? O que sim, vai ser? porque o inimigo é desconhecido, é invisível, eu não sei o que ele pode causar, Uhum, ou é o governo que atrapalha a situação toda e também tem dificuldade de dar uma perspectiva, uhum, né? Isso traz toda uma falta de sentido, uhum, toda uma falta de sentido. E aí, assim, transtorno de ansiedade, né, muito comum. A ansiedade é gatilho para várias outras questões, como, por exemplo, o transtorno do pânico, sim. que é causado por uma ansiedade a nível agudo, Uhum, né? Fora isso, você tem umas questões, por exemplo, como o inimigo é invisível, ele pode ser qualquer coisa, né? uhum, Então, desenvolver um pensamento paranoide. Você falou do lixo, por exemplo. sim. Então eu vou ali jogar o lixo, caraca, eu vou botar a luva, pô, não sei, quem botou a mão nesse negócio aqui? Eu Como é vou que pegar o foi? elevador, É, para apertar o botão aqui do né? elevador. Né? Exatamente. E você começa a ficar píssico com essas coisas, Uhum, né? E acaba desenvolver. Eu escuto gente falando assim, Rafael, eu não sei como é que eu vou ali na rua, mas como é que eu vou reagir às pessoas? Quem tá levando a sério, né? Assim, ficando dentro de casa o tempo sim, sim, todo, sim. né? Então, assim, eles estão dificultando uma certa fobia social. Você sabe qual foi o dia que eu senti de verdade, assim, que doeu muito? Eu estava aqui em casa e aí um amigo meu que tinha uma guitarra dele aqui comigo. Aí ele falou assim, pô, posso pegar a guitarra contigo? Eu falei, claro. Aí ele me ligou, combinou. Quando ele chegou aqui embaixo, tocou o interfone, eu botei máscara, desci. E é uma pessoa queridíssima. Sabe aquela coisa de você parar 2 metros da pessoa e estacar? E a vontade que eu tinha era de dar um abraço no meu amigo, cara. Pô, e Né? aí, cara? Cara, aí eu peguei, virei a guitarra para ele poder segurar a alça da guitarra, pegar. E depois eu subi e fiquei. Porra, aquilo me doeu de uma forma que eu não achei que ia me doer. É Né? difícil, cara. Sim. Então, Eu assim. estava falando com uma pessoa hoje assim, a última pessoa que eu atendi presencialmente, antes de começar, depois do carnaval, né? Antes de começar a situação toda,
a gente já não estava se beijando, nem apertando a mão, já estava esquisito. Agora, eu não sei nem como proceder. Vai ser anormal para mim também. É estranho, né, cara? Então, esse tal de novo normal, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E aí a cabeça tem que estar muito boa para que a gente não se abale. Minimamente. Né? Saber que a falta do abraço não é a falta do afeto. Né? Exatamente. Tem assim, entender que isso é um momento também transitório, até o momento que a gente tenha segurança biológica em relação a isso, né, cara? Rafa, a gente tem aqui mais 15 minutinhos. Eu queria, antes de tudo, que você pudesse divulgar para a galera aí como é que a galera te encontra em rede social, se alguém quiser levar um papo com você, se alguém quiser eventualmente usar os seus serviços. Ultimamente eu tenho feito atendimento online. Então, assim, estou nessa questão também. Assim, eu já fazia atendimento online, mas pessoas de fora de Friburgo. Sim. Então, isso para mim também, o atendimento online está sendo novidade. Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar no direct, eu dou meu telefone, né, no meu Instagram aí, Rafa96Mulher. Deixa eu só dar um recado para a galera, é o seguinte, quem está assistindo essa live aí, ou quem eventualmente possa estar assistindo isso depois, quando a gente colocar isso no canal da gente lá no YouTube, que é youtube.com/podcaverna, a gente está colocando no www.podcaverna.com.br um postzinho onde você vai poder assistir o vídeo lá, mas que vão ter todas essas informações aí, né, do Instagram do Rafa, os contatos tal, e tudo mais. Caso você tenha interesse, vai estar tudo ali. Legal. Maravilha. E, Rafa, bom, vamos perguntar, ver se alguém aí quer fazer alguma pergunta, né? Nós temos aí algumas pessoas, se alguém quiser mandar alguma pergunta aí, esse é o momento. Né? Deixa eu ver aqui se alguém falou. A gente... É muito legal ver pessoas queridas aí, pessoas que eu gosto, né? se juntando a gente. E outras pessoas também legal, que a gente não conhece, mas que está sendo um prazer aí recebê-los. Né? As pessoas falam mais das opiniões, né? Enquanto a galera está pensando aí o que eventualmente pode perguntar, tá? Eu vou divulgar mais uma vez. Se você entrar lá no www.podcaverna.com.br, a gente tem mais 2 vídeos que a gente fez nesse formato de live, falando desse assunto, sob outras perspectivas. Um que a gente fez com o cientista Cláudio Daniel, falando aí sobre um projeto que ele está trabalhando, de uma ferramenta de combate a fake news. E o outro que a gente fez com a Ju Marapode, onde ela fala de um projeto mega legal que a galera se reuniu aí para poder produzir quentinhas para pessoas que estão em situação de rua, que estão com dificuldade até de se alimentar, né? E se você quiser apoiar esse projeto aqui, ó, você pode doar nessa conta aqui, que também estará lá depois no Podcaverna. Se você quiser doar qualquer valor, tá? Porque às vezes a pessoa quer doar 50, mas só tem 10 para doar e fica constrangida. Só tem 10, 10 faz diferença. Qualquer tipo de ajuda, qualquer valor ajuda aí, porque é uma iniciativa. 10 é uma quentinha, né? Pô, exatamente, cara. E assim, é uma iniciativa que não tem apoio de nenhuma entidade. É uma coisa mesmo que as pessoas que estavam vendo a necessidade disso falaram assim, a gente tem que se unir para isso. Achei lindo isso, cara. E aí o processo de distribuição também está sendo feito com uma logística lá para proteger as pessoas que estão distribuindo e tal. Então, se você puder ajudar, ou nesse projeto ou qualquer outro, né, cara? A gente pode ajudar de muitas formas, né? A gente pode assinar uma petição online que vai fazer uma pressão
sobre algum tema que nos é caro, né? A gente pode ser os ouvidos de um amigo que está naquele dia não muito bem, né? Que a gente pode trocar uma ideia com ele. A gente pode ajudar alguém que esteja precisando divulgar o seu trabalho e esteja com dificuldade dessa divulgação, né? Tem várias formas de a gente poder ajudar, né? E isso faz um bem danado para a gente, né, Rafa? Faz. Eu escuto pessoas o dia inteiro, né, cara? E assim, eu estava até falando com uma pessoa ontem que está feliz porque está cumprindo as metas dela de pandemia. Então, eu não sei se ela está por aí, que é a Simone, enfim. Ela falou assim, eu estou feliz porque eu estou conseguindo. Eu falei, nossa, assim, eu escuto tão pouca gente dizendo que está conseguindo fazer tudo que queria fazer, né? Não, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo um monte de coisa. Falei, cara, que sensacional, né? Eu escuto as pessoas o dia inteiro dizendo o contrário. Eu não estou conseguindo, eu não estou produzindo, né? Então... É que a gente também tem o hábito muito de focar nas coisas ruins, né? Enfim, é ruim não poder abraçar minha mãe, mas é uma delícia saber que eu posso pegar o telefone a qualquer momento, ligar para ela e bater um papo com ela, e a gente se vê um pouco, e, enfim, é um copo meio cheio, né, cara, que a gente tem, né? Sim, é isso. E aí eu fico pensando assim, a gente ainda tem tempo aí? 9 minutos. Então, fico pensando assim, nas coisas que a pandemia traz, por exemplo, nas mudanças de relacionamento, né? Então, por exemplo, um maior tempo livre, né, que você pode aplicar do jeito que você quiser. É lógico que aí a gente cai na questão da motivação, Verdade. que é um problema. Por exemplo, eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Pergunta se eu consigo dar conta hoje. Consigo, porque eu leio 15 minutos e a minha cabeça já está voando, já está em Nárnia. Porque talvez você esteja focando muito no nas suas tarefas intelectuais, e aí seria um momento que você precisaria fazer uma caminhada. Né? Exatamente, não estou podendo. Né? Exatamente. É por aí. E aí eu fico pensando, por exemplo, o isolamento traz um estímulo à comunicação também. Como? Comunicação como online. Então, essas questões de lives, né, os próprios aplicativos de relacionamento estarem aumentando, né? A gente está no momento em que a gente tem essa possibilidade, né? Porque na gripe espanhola da década lá do início do século passado não tinha exatamente. Isso. Quer dizer, a gente tem a possibilidade de, né, se entreter, se comunicar. Sim. E de se informar também, procurar a informação correta. Verdade. E aí, já que está com tempo, né? Pegou a informação, dá uma checadinha, né? Exatamente. Não, sempre, deu tempo ali, deu tempo de chegar, para ver se aquilo ali, né? Mesmo que você esteja concordando 100% com aquilo, cara. Dá uma olhada. Né? Porque a gente às vezes cai na tentação, né? Acho que não só acontece com os outros, mas acontece com a gente também, né? E uma outra coisa que traz a pandemia também, que a gente isso pode ter toque até para outro podcast, que é o tópico das relações, dos relacionamentos, é que a pessoa tem que dar conta da libido dela de outra forma. De outra forma, exatamente. Então, quer dizer, os encontros estão sendo cancelados, estão sendo virtualizados. Sim. Né?
Então isso também toma uma nova forma aí, É verdade, cara. Isso tem que ser trabalhado. né? E a gente não pode negligenciar, né? Faz parte da vida É, da gente esse tipo de é. coisa, né? É. Então tem muita mudança acontecendo. Outras eu acho que vão vir para ficar, Uhum. né? Umas vão passar, Sim, sim, sim. né? E é isso. Bom, a galera não mandou perguntas, mas a gente, de qualquer forma, vai deixar essa live. Você vai poder assistir esse vídeo, vai poder compartilhar esse vídeo, caso você tenha achado legal, com alguém que não pôde estar aqui hoje ao vivo, tá? E, enfim, e se vocês quiserem mandar perguntas para o Rafa, pode mandar através do contato que a gente vai deixar lá no site da gente. Se não encontrar, pode mandar para mim, que eu encaminho para o Rafa, não tem problema. E, Rafa, meu Beleza. queridão, eu quero dizer que é um prazer imenso estar com você aí. É um prazer imenso poder te abraçar virtualmente aí. Prazer foi meu, meu querido. Pô, assim, a gente, uma das alegrias que eu digo de fazer o Pod Caverna, uma delas é a possibilidade de saber e conhecer coisas novas, porque eu falo com pessoas das mais diversas áreas, e isso me dá a possibilidade de conhecer muitas coisas que eu não teria oportunidade, talvez, se eu não estivesse fazendo isso, e de fazer novos amigos e de rever os amigos muito queridos ali. Tanto Sim, esse povo aí que está assistindo a gente aí, que tem um monte de gente querida aí, a Gabi está aí tem. também, a Mai, a Rita está aí também, tem alguns conhecidos aí. E, pô, te rever, cara. Te rever que você mora perto do É, coração aqui. eu tô com saudade, tô com saudade. A gente não mata essa saudade, não. A gente tem que fazer um som depois para comemorar, né, cara? Botar aquele projeto pra frente. Botar aquele projetinho para frente. Bom, eu quero agradecer também a todo mundo que esteve aí presente. Convidar todos depois para entrar no www.podcaverna.com.br para conhecer as outras coisas que a gente produz lá e também para poder ver os outros 2 vídeos que a gente produziu com essa vibe aí de essa conversa mais focada para esse momento que a gente está vivendo aí. Esse compartilhamento de ideia está sendo muito legal, está sendo muito bacana, tá bom? Obrigado por todos aí. Ana, obrigado, tá? Beijo para você aí. E a gente Valeu, gente. quando for possível. Obrigado. Beijo grande pra Valeu. você, cara. Valeu. Um beijo. Até.